Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Agora vamos iniciar nossa aula de matemática básica de hoje. A unidade temática de hoje é geometria, um objeto de conhecimento descritor 3, um objeto de conhecimento específico. Vamos identificar propriedades do triângulo pela comparação de medida de lados e ângulos. Então, nessa aula vamos estudar as propriedades de triângulos pela comparação de medida de lados e de ângulos, ok? Os triângulos são figuras geométricas que merecem um estudo aprofundado devido às suas propriedades. E as formas triangular são bastante utilizadas em situações do cotidiano. Vejamos algumas delas. Nesse caso aqui, ó, né, aqui na praia, temos aqui um barco e na vela do barco aqui, ó, temos a representação da figura do triângulo. E também é muito utilizado na construção. Observe aqui, ó, podemos identificar a presença do triângulo nessa parte da construção, certo? E entre outras várias situações do cotidiano. Então, uma característica muito importante dos triângulos você pode fazer esse pequeno experimento ó, com varetas de madeiras, o canudinho de refrigerante e um barbante. Construa um polígono com 4, 5 e 6 lados, como nas figuras abaixo. Olha, temos aqui a figura de polígono de 4 lados, 5 lados e 6 lados. Então, vocês podem fazer a representação desses desenhos utilizando vareta de madeiras, canudinho de refrigerante ou então barbante. Mexendo os dois lados de cada polígono, perceba que todos esses polígonos podem mudar seu ângulo sem alterar seus lados. Então, de modo geral, os polígonos são figuras deformáveis, isto é, podem mudar seus ângulos conservando seus lados. Ou seja, ó, eles conservam o ângulo, pode mexer, mas o ângulo permanece o mesmo. Não, nesse caso muda o ângulo muda dependendo do movimento que eu fizer na figura. No entanto, conserva os lados permanecem os mesmos. Então, agora com novas varetas, formem triângulos a partir de seus vértices. Ou seja, de cada figura que você fez, você vai formar um triângulo a partir dos vértices. Olha aqui na primeira figura, é possível formar aqui, ó, traçando uma reta ao meio, podemos formar 2 triângulos. Aqui nessa outra também, ó, a partir dos vértices, traçando uma reta paralela, podemos formar vários triângulos. No entanto, tente fazer o mesmo, mexendo 2 lados, verifique que não muda mais de forma. Isso acontece porque os triângulos têm estruturas rígidas e não são deformáveis. Daí sua grande utilização nas construções que necessitam de estabilidade, como estrutura de pontes, amarração de telhados, portões, torres, entre outros. Aqui ó, tem algumas figuras com a utilização do triângulo no nosso cotidiano. E quanto à classificação de triângulos? De acordo com os valores de seus lados, os triângulos ele pode ser equilátero, quando os 3 lados são congruentes, ou seja, os 3 lados têm a mesma medida. O triângulo ele pode ser isósceles, quando 2 de seus lados têm a mesma medida e possui o outro lado diferente. Ou escaleno, possui os 3 lados diferentes. Observem aqui nas figuras. Ó. O primeiro triângulo, aqui é ABC, ele é um triângulo equilátero, porque o lado A é igual ao lado B e também ele é igual ao lado C, ou seja, eles são congruentes, têm a mesma medida. O triângulo isósceles,
o triângulo PRK, ele é um triângulo isósceles. Note que PK tem medida diferente dos lados PR e RK. No entanto, PR e RK têm as mesmas medidas, ou seja, ele possui dois lados congruentes com a base diferente. Então, PK é a base, que é o lado diferente, e R é chamado ângulo vértice. Já no triângulo escaleno, o triângulo XYZ, ele é um triângulo escaleno, pois todas as medidas dos seus lados possuem lados com medidas diferentes. Então, de acordo com os valores dos ângulos, os triângulos eles também podem ser acutângulo, os três ângulos são agudos. Pode ser obtusângulo, possui um ângulo agudo, não possui um ângulo obtuso, ou retângulo, possui um ângulo reto. Então, aqui temos o ângulo reto, a medida deste ângulo mede exatamente 90 graus, que é aqui esse primeiro caso. O ângulo agudo, a medida deste ângulo está compreendida entre 0 e 90, ou seja, vai de 0 a 90, está entre 0 e 90 graus. E o ângulo obtuso, a medida deste ângulo está compreendida entre 90 a 180. Então, note que o ângulo obtuso ele tem uma medida maior. Novamente, observando aqui nas figuras, temos esse primeiro triângulo aqui, representando o triângulo acutângulo. Os três ângulos são agudos. Essa segunda figura aqui é um triângulo obtusângulo, onde o ângulo aqui, ele é obtuso. Deixa eu trocar a cor. Obtuso, ou seja, a medida desse ângulo está entre 90 e 180. E temos esse triângulo aqui, retângulo, que ele possui um ângulo reto, ou seja, o ângulo que mede exatamente 90 graus. O triângulo retângulo é a forma geométrica que possui um ângulo reto, ou seja, 90 graus, e os dois outros ângulos agudos menores que 90. Então, a soma de todos os ângulos internos do triângulo retângulo corresponde a 180, que caracteriza como um ângulo raso. Já seus dois ângulos agudos são conhecidos como complementares, uma vez que a soma dos dois ângulos resultará em 90. Por exemplo, temos aqui um exemplo com o triângulo retângulo, né? Aqui temos um ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto, que mede 90 graus, ou seja, esse ângulo aqui, a medida dele é igual a 90 graus. Na própria figura, ele já deu a medida desse outro ângulo aqui. Iremos descobrir a medida desse ângulo. Então, já temos 90 mais 68. E a medida total tem que ser 180. Então, se um dos ângulos mede 68, quanto mede os outros ângulos? Temos que ter em mente que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, um dos ângulos mede 68 e o outro 90. Como pode perceber o quadradinho aqui, que eu já mostrei para vocês. Então, para dar 180, falta quanto? Aqui temos 68 e aqui temos 90, então 68 mais 90 dá igual a 158. Para 180, é só pegarmos e diminuirmos aqui, agora no caso diminuímos 180 de 158. Então, esse ângulo aqui, ele vai medir 22 graus. Assim, temos que um ângulo com 68 graus, o outro com 90 graus e o outro com 22 graus. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o caso de semelhança entre triângulos. Para identificar se dois triângulos são semelhantes, basta verificar alguns elementos. Primeiro caso, dois triângulos são semelhantes se dois ângulos
se dois ângulos de um são congruentes a dois do outro, que é o critério ângulo e ângulo. O segundo caso, dois ângulos são semelhantes se os três lados são proporcionais aos três outros lados, que é o critério lado, lado e lado. E o terceiro caso, dois triângulos são semelhantes se possuem um ângulo congruente e compreendido entre os lados proporcionais, que é o critério lado, ângulo, lado. Aqui temos uma questão exemplo, né, onde Janine desenhou dois triângulos, sendo que o triângulo DEF, esse triângulo aqui, ó, é uma redução do triângulo ABC, ou seja, esse triângulo aqui é uma redução desse primeiro triângulo. Então, a medida x do lado DF é igual a 4 centímetros, 6 centímetros, 8 centímetros ou 12 centímetros. É o que a gente vai ver agora na resolução. Então, para a resolução desse problema, aplicaremos a propriedade de congruência, que é lado, lado, lado. Se a medida dos lados de um triângulo são, respectivamente, proporcionais às medidas dos lados correspondentes de outro triângulo, então, os triângulos são semelhantes. Assim, construímos uma relação para acharmos a medida de x. Então, ó, essa medida aqui, ó, pegamos essa medida aqui, vai ficar a razão. Ou podemos simplificar a fração utilizando o cálculo. Então, pegamos aqui, ó, 8 centímetros, e essa parte aqui que é 4 centímetros. Então, 8 sobre 4, que é igual, fazemos aqui a relação de proporção, ó, 12, e aqui a gente não sabemos a razão entre 12 e x. Então, podemos multiplicar meios pelos extremos. 8 vezes x dá 8x, 4 vezes 2 dá 48. Agora, o 8 passa dividindo aqui, ó, 48 dividido por 8, e x vai ser igual a 6. Ou podemos também simplificar essas frações aqui iniciais, ó. A primeira fração, que é 8 quartos, dividindo por 2, vamos obter a fração 8 dividido por 2, 4, e 4 dividido por 2 é igual a 2, ou 4 meios é igual a 12 sobre x, multiplicando o meio pelos extremos, 4x é igual a 24, o 4 passa aqui dividindo, ó, 24 dividido por 4, x vai ser igual a 6. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Então, pessoal, para a nossa aula de hoje, o conteúdo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido direitinho. Qualquer coisa, estarei à disposição no PV. Vocês podem mandar mensagem que eu estarei à disposição para tirar as dúvidas de vocês. A nossa atividade já está disponível no formulário e aguardo o retorno de todos vocês. Lembrando, vamos ter o máximo de dedicação e compromisso com as nossas atividades para não deixar acumular tudo para o final do bimestre, tá bom? Beijo no coração de cada um e até a próxima aula.